Meus irmãos, uma boa noite. Pedimos que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, para que nós possamos fazer os comentários dessa noite. Nosso irmão já frisou ali o tema, Consolador Prometido, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. E é onde, nós estudando a doutrina espírita, nós vamos ter uma visão diferente da vida. É onde nós vamos compreender o próprio ensinamento do nosso Mestre Jesus. Eu, particularmente, estou no primeiro ano, digamos assim, de compreensão evangélica. Porque às vezes a gente pensa que compreendeu, a gente pensa que entendeu. Mas às vezes falta alguma coisa para nós, para que a gente venha ter uma visão mais clara, bem definida, para que a gente consiga vencer os desafios da nossa vida com a ideia do Cristo na nossa mente. Então essa é a proposta do Consolador Prometido, fazer nós compreender o que Jesus disse, trazer uma ideia, digamos assim, além da vida física, fazer nós compreender como espíritos eternos que somos e que a nossa vida aqui realmente, de fato, é uma passagem. E Jesus falou claramente que a felicidade não é na vida física. Isso não quer dizer que eu não posso ser feliz aqui, e posso. Mas uma felicidade relativa. Que não é uma felicidade conforme nós buscamos. A felicidade onde não há tristeza, onde há só alegria. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, então, no item 1 desse capítulo 6, tem aqui uma parte do livro São Mateus, no capítulo 11, versículo 17 a 23, que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Nós estamos estudando na nossa casa o livro há 2000 anos, que conta exatamente essas colocações de Jesus num povo extremamente abatido nas suas condições físicas, ou seja, de vida material, pela a imposição do Império Romano da época e das próprias religiões judaicas, onde julgava aqueles que tinham menos financeiramente, menos condições de vida material, inferior àqueles que dominavam pela tirania. E aí Jesus vem nos falar isso naquela época, e dizendo assim, todos nós somos filhos de Deus. É claro que os governadores, os dominadores da época do Império Romano, que eles, para começar, eles já não acreditavam num Deus único. Eles acreditavam nos deuses, Então era o Deus do poder material, da vitória, da força física. Então jamais eles iriam aceitar que ele seria igual aos judeus, por exemplo. Eles não aceitariam isso. E os sacerdotes, os judeus da época, os doutores lá, que eram os religiosos da época, também não iriam concordar com o Cristo. Porque eles tinham o profeta, Moisés.
E Moisés trouxe aquela lei do olho por olho, do dente por dente, né, que tinha aquela ideia de uma terra prometida materialmente. E aí Jesus veio falar do perdão das ofensas. Então, esses caras não aceitaram Jesus, que eram os que comandavam o povo na época. Jesus teve apenas tempo de 3 anos para pregar a sua doutrina. Mas aquele povo sofrido, humilde, encontrava no Cristo a sua tábua de salvação. Eles conseguiam entender, eles tinham maturidade espiritual para compreender que realmente a ideia do Deus único, como estava enraizado isso no povo judeu, entender, né? E aí eles começaram, esses que seguiram Jesus, que ficavam hipnotizados pela palavra de Jesus. Quando Jesus falava, ele era diferente. Vocês vejam uma descrição lá que um soldado romano leva lá para o senador Públio Lentulus e Pilatos, que era o governador, né, de Jerusalém. Ele leva uma descrição do Cristo. Então ele fala a Jesus, olha, tem um homem aí que ele é diferente. O soldado romano estava impressionado com isso. Né? Ele usa uma túnica extremamente limpa. Vocês imaginem, naquela época, vivia num lugar poeirento, num lugar, né? O cabelo dele é totalmente solto, limpo. O seu olhar, os seus traços é belíssimo. E ele anda de pé descalço. Mas quando ele fala, todo mundo fica magnetizado pela sua fala. Hã? É claro, o senador Públio Lentulus, não, isso aí o povo judeu adora. Né? O povo pobre adora ficar com profeta que vem salvar a sua vida, que vem melhorar a sua vida. Então, ele deu essa descrição, mas isso mexeu. O soldado romano, quando deu essa descrição, mexeu com Pilatos e mexeu com... Claro que eles não admitiram isso. Agora, nós imaginando aqui, né, estudando hoje a doutrina espírita, tentando buscar... Може, все-таки щось більше до роботи підходяще? Como é que nós vamos entender, aliás, ter uma compreensão do que Jesus falou, uma vida, felicidade fora da vida. Porque aqui o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, né, no segundo item. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de pessoas amadas, encontram consolação em a fé no futuro. Agora perguntamos, qual é o futuro? O que é que nós temos? Qual é a minha visão que eu tenho de futuro? Qual é a minha perspectiva de futuro? Tem gente que não tem futuro, não pensa, diz que o Brasil não tem futuro, que o Brasil não vai ser melhor. Então é uma visão que a pessoa tem. Porque ele está olhando a vida apenas nos domínios materiais, que existe até hoje, porém de outra forma. A violência hoje é de outra forma, ela é com inteligência. Às vezes a pessoa está sendo violenta contigo e tu está agradecendo, tu não está se dando conta. Estão te fazendo escravo e tu não está se dando conta. Mas ela evoluiu. E aí tem gente que diz, não, o Brasil, por exemplo, vamos pegar o nosso país, não tem jeito. Eu vejo jornalista falar isso nos comentários, né, nas rádios, na televisão. Evidentemente, se eu tenho o meu futuro, que é o nascer, e morreu, acabou tudo, é um vazio, acabou o meu futuro no caixão, eu vou pensar da mesma forma. Mas aí a doutrina espírita vem nos falar, né, de uma fé no futuro e confiança na justiça divina. Porque aparentemente nós temos muita dificuldade de entender a justiça de Deus em nossas vidas. Esse dia nós estávamos questionando nosso grupo de estudo lá. Vamos criar uma situação. Imaginamos que nós estamos sendo assaltados, ou alguém
conhecido nosso está sendo assaltado. Como se comporta aquele que está sendo assaltado? Qual a posição dele? Alguém aponta uma arma para ele. Qual é a posição dele? Ele vai reagir, vai gritar, vai tremer, vai chorar? E qual a reação do cara que está fazendo o assalto? O cara que está cometendo. E aí nós vamos olhar. Deus está ali presente, o cara que está sendo assaltado e o assaltante. Como eu posso compreender isso? Aí será que eu de repente, não, sou espírito, eu vou rezar, eu vou fazer uma prece. Nesse momento, se eu tiver informação, se eu acreditar que além da vida física nós estamos protegidos, eu vou elevar o meu pensamento e vou fazer a minha oração. Com a minha oração eu posso neutralizar o meu medo, porque quando eu começo a orar, eu perco o meu medo, e eu começo a neutralizar, né, a inferioridade daquele que está me assaltando. E eu não vou reagir. Fisicamente falando, a minha reação é diferente. A minha reação é com a prece. Eu crio um campo de vibração em torno de mim, e o assaltante, a vibração dele não entra mais em mim. Bem provável que ele vai me levar meus bens, mas a minha vida eu saio intacto, sem lisura nenhuma. Mas vamos imaginar que o cara está furioso e nos atira e dá um tiro, e nós desencarnamos. Onde é que está o amparo de Deus? E onde é que está o amparo de Deus naquele que é o assaltante? Porque Deus é onipresente. Ele está sempre presente nas nossas vidas. Como eu compreender isso? Nessa hora. E aí nós olhando, né, o Emmanuel descreve muito bem, né, o Espírito Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico Xavier, que ele relata a vida dele nesse livro que a gente estava comentando ali, há 2000 anos. E ele era um dos caras que mandava matar. Não tinha pena. Ele mandava, porque ele era um tirano. Né? Mas ele diz, ao colocar o livro, ele faz no prefácio do livro, ele diz que eu me sinto muito bem para relatar a minha existência daquela época. Porque ele está relatando isso, né? Agora, no ano 1940 e poucos, que ele escreveu aquele livro ali, né? Que ele ditou através do Chico. Mas o que mais me incomoda, diz ele, foi a minha tirania perante meus irmãos. Isso ainda me incomoda internamente. Mas eu, com equilíbrio, eu consigo relatar, então, tudo aquilo do passado. E aí, nesse livro, ele narra, né, que esses espíritos que eram assassinados, que estavam começando a seguir Jesus e o próprio Cristo, né, tinha uma falange de espíritos iluminados que vinham tirar eles daquela situação na sua hora de sofrimento, na sua hora de dor. Então, quando eles saíram do corpo físico, que era o fim, que era o desencarne, dado como morto, esses espíritos, então, todos eles se sentiam num lugar que muitos deles nem compreendiam a beleza que era e a alegria que eles estavam. Então, é o amparo de Deus sobre ele. E aquele que está ali fazendo o crime, ele está sendo induzido a não fazer pelos espíritos de luz. Mas tem os espíritos também do plano inferior que vai induzir ele a fazer. Como eu tenho e todos nós temos a maior riqueza da nossa vida, que é a liberdade, entender a questão do livre-arbítrio, Deus nos deu esse livre-arbítrio e nos induz a tomar decisões erradas ou acertadas. Eu é que vou aprendendo a tomando essas decisões. Então, com o certo e com erros, eu vou evoluindo. Eu vou construindo em mim uma consciência do que é certo e do que é errado. Então, esse livre-arbítrio me dá condições de eu fazer tudo o que eu quiser. Matar ou salvar. Mas, porém, né, aquela frase, que nada fica impune na justiça divina. Aí entra a questão, confiar na justiça divina. Para confiar na justiça divina, eu tenho que ir além da vida física. Senão eu não consigo compreender como é que a justiça de Deus se faz sobre mim.
Então, por isso, nós precisamos, né, ter essa percepção de uma vida futura além da vida física, para que nós possamos compreender como age a justiça divina em todos os momentos da nossa vida. Em todos. Então, nós poderemos ter a vida muito boa, né, porque todos nós temos uma vida razoavelmente boa, principalmente aqui, né, no Rio Grande do Sul. Materialmente, a gente não tem muitas dificuldades, né, tem trabalho, graças a Deus, para quem quer trabalhar, quem quer produzir. Mas vai chegar uma hora, por exemplo, quando a gente desencarnar. Quando desencarnar o familiar. Aí nós estamos aí pensando, sim, qual a proposta de nós vir na casa espírita? Qual a proposta de nós abrir um livro espírita e ler? É buscar informações da espiritualidade. A doutrina espírita nos traz essa informação. Como é a vida no mundo espiritual. Eu não encontrei resposta para isso em nenhuma das outras religiões, a não ser dentro da doutrina espírita. Explicar detalhadamente, olha, se nós olhar lá as obras de André Luiz, Psicografia do Chico, ele mostra detalhadamente até o efeito do nosso pensamento. Como é que ele age, como é que nós vamos colher, conforme nós agirmos, como é a vida no mundo espiritual. Então, muitas vezes nós imaginamos assim, não, lá o Florindo, um cara bom lá, falava lá, trabalhou lá na Casa Espírita, ficou um monte de anos trabalhando, lendo livro lá e tal. Ele desencarnou, ele está bem no plano espiritual. Está bem se eu me projetar para a espiritualidade. Porque eu posso ser um excelente dono de casa, ser um excelente pai, um excelente avô, mas eu estar apegado demais aos meus netos, aos meus filhos e à minha esposa, que é a minha companheira de evolução. E a minha casa. E aí eu desencarno e vou sofrer essa separação. Eu posso fazer o bem, eu posso estar no plano espiritual, um monte de amigos espirituais me dando conselho, mas Florinho, tu já desencarnou, tu está aqui. Mas eu estou sofrendo essa separação, eu não me preparei para isso ainda. Né? O Raul Teixeira que diz que tem muitos espíritos que desencarnam e chegam no mundo espiritual e diz, mas não é que é verdade? É isso. Né? A gente lê, estuda, mas a gente não leva a sério. Parece que a gente vai viver aqui para sempre. A passagem aqui é muito rápida. Então nós temos que nos preparar para chegar bem à espiritualidade. Quando nós sair do corpo físico e chegar no mundo espiritual, se dá conta, né, eu não estou mais no corpo físico. Aquela casa já não é mais minha. A minha esposa agora ela ficou lá, ou meus filhos, meus netos. Ou vice-versa, né? Ou a esposa que partiu, se ela se preparou bem, ela vai saber. Senão ela vai sofrer essa separação. E é aí que entra o grande consolo da doutrina espírita. Por isso que fala em fé no futuro. Quando eu acreditar, eu vou buscar, vou me preparar, né, para chegar bem no mundo espiritual. Eu ter essa noção. Eu tenho as coisas materiais, temos que ser administradores das coisas materiais e não deixar as coisas materiais nos possuir, nos dominar, né? Tiver a sua casa bem confortável, com ar-condicionado, com tudo de bom, melhor, beleza. Se for de uma forma honesta. Seu bom carro para sair passear, beleza. Mas saber que aquilo ali é apenas enquanto estamos aqui. A hora que eu desencarnar, eu tenho que me dar conta, não é mais meu, deixa lá. Que desfrutem aqueles que, né, que vão ficar com essas partilhas. Ter essa liberdade, porque o amor, acima de tudo, ele é liberdade. O outro item evangélico, né, diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode perceber,
porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará sempre em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Livro de João, capítulo 14, versículo de 15 a 17. Estará em vós. É a ideia. A proposta da doutrina espírita. Porque vai fazer com que eu entenda da onde eu vim, por que estou aqui e para onde eu vou. Está dentro. Eu compreendendo isso, eu vou saber que eu tenho uma trajetória, não nessa vida, mas numa vida de várias existências no corpo físico. Aí entra a proposta do Consolador. Que isso aí é um tremenda de um consolo quando nós compreender isso. Porque se eu entender qual a proposta de nós estarmos no corpo físico, evoluir, acelerar a nossa evolução. Eu não posso evoluir no mundo espiritual? Posso. Mas também eu posso ficar milhares de anos no mundo espiritual na inércia. Porque o espírito não morre, ele é eterno, eu sou eterno. Corpo biológico, sim, tem um tempo de vida. Mas eu, espírito, não. Eu posso ficar milhares de anos no mundo espiritual e não trabalhar. Ficar na ociosidade. Quando eu reencarnar, quando a gente nasce bebê, a primeira coisa que a gente quer é mamar na mamãe. Porque a gente já busca o alimento. É o instinto da sobrevivência. O nosso pai já vai nos ensinar. Aí nós vamos ter que trabalhar para ter a nossa vida material. Isso aí acelera nosso processo evolutivo. Só conforme nós formos ensinados, dependendo da família que a gente tem, aí não vão nos ensinar sobre a espiritualidade. Ou vai dizer, não, a gente tem que acreditar em Deus. Tá, mas eu quero saber mais. Não, isso aí é milagre. Só Deus sabe. E a doutrina espírita diz que não tem limite para o nosso saber. Cristo disse, bater-se a porta, insiste, estude, e a porta abrir-se-vos-á. Não há nada que está em secreto que não será revelado. Foi Jesus que falou. Então, quando coloca aquela ideia na pessoa, não, isso aí é milagre, só Deus sabe, está dizendo para ti, fica na tua, não tenta saber mais, fica na tua ignorância. Né? Mas Jesus não falou isso. Jesus veio falar, e aí a doutrina espírita veio, então, trazer essas informações para nós. Dizendo uma frase que não há mais o vazio além do túmulo. Veio nos trazer a ideia da reencarnação. Essa ideia, para mim, quando me falaram da reencarnação, tinha desencarnado um irmão meu num acidente. Ele tinha 28 anos, eu tinha 23 anos de idade. E aí, trabalhando na minha, quieto, lá, ei, Florindo, como é que tá? Eu digo, tá bom, tá bom. Eu era brincalhão, estava sempre mexendo com um com o outro no trabalho. E aí eu via que ele dava a volta e um dia ele chegou e disse para mim assim, ei, cara, o caso do teu irmão, eu digo, cara, não quero falar nisso. Aí ele me trouxe, eu vou te falar uma palavra. Eu digo, qual? Ele, reencarnação. E aí eu disse para ele, então me explica o que é a reencarnação. Ele disse, a vida é assim, a gente não morre, a gente vai para a espiritualidade. Nós viemos de outras vidas. Sofremos acidente aqui que está dentro de um projeto reencarnatório. E deixa estar que eu morava junto com uma irmã minha, eu era solteiro, e ele também. Ele tinha a cama dele assim, e eu dormia no chão com colchão. Porque nós viemos do interior, né? E aí, quando ele desencarnou, a minha irmã disse assim, agora tu dorme na cama do Felipe. Felipe é o nome dele.
E eu tinha um pesadelo com ele de noite, que ele pedia para me sair da cama dele. Meu irmão chegava e disse, não, sai da minha cama. Quando esse cara me falou da reencarnação, me falou isso, para mim foi um leque que se abriu. Aquela angústia, aquele vazio que tinha dentro de mim, acabou de existir. E aí eu comecei a ler a doutrina espírita. Então, para mim, é um consolador. Ela me consolou. E me deu, depois me preparou para outros desencarnes de outros familiares. Então, nesse sentido, nós vamos entender, que essa reencarnação, ela vem dizer que além do túmulo, há muita vida e vida eterna. E como diz a própria Bíblia, há vida e vida em abundância. É lá que é a nossa morada real e verdadeira. Quando nós entender isso e administrar aqui a nossa vida com essa perspectiva, nos preparando para chegar bem na espiritualidade, nós vamos entender, então, a grande felicidade que o Cristo prometeu para nós. Relembrar o que eu disse Jesus. Ora, se a doutrina espírita veio relembrar o que Jesus disse, é porque foi esquecido o que Jesus falou, ou foi, de uma certa forma, intencionalmente distorcido o que Jesus falou. E nós sabemos muito bem que aonde entra a mão humana, entram os nossos interesses. Sempre assim. Por que a lei dos homens estão sempre mudando? Porque é feito por nós somos imperfeitos. Mas o que Jesus disse não era para mudar, mas houve a intervenção humana. Então, por isso que diz nesse capítulo 6, disse assim, é dos erros humanos as distorções sobre o Cristo. É um erro humano. E a doutrina espírita veio dizer para nós estudar e compreender o que Jesus disse. Não ficar afirmando. Quando nós criamos uma convicção, nós vamos afirmando. Mas a minha afirmação, ela está sujeita à mudança. Enquanto eu for um espírito imperfeito. Essa é a proposta que a doutrina espírita para nós. Então, eu tenho que ter a minha convicção, mas daqui a pouco chega um menino, ou chega até, de repente, um netinho meu, diz, não, mas isso não é assim, isso pode ser assim, então eu tenho que observar. Porque se eu acho que eu sou absoluto, eu não vou dar ouvido para ele. Se eu não dei ouvido para ele, isso é sinal que eu sou orgulhoso ainda e que a minha humildade não é suficiente para a observação. E tem o texto que fala, então, que nós vamos compreender as causas das misérias humanas, a causa do meu sofrimento, eu vou compreender isso, e vou entender que Deus não me castiga, Deus não está me castigando. Deus está me dando oportunidade de eu me tornar melhor para outros desafios. Então, quando eu estou sofrendo, é porque eu estou cometendo erro ou cometi um erro no passado. Dentro do processo reencarnatório, dentro daquilo que eu frisei, o livre-arbítrio, mas tem a lei de ação e reação. Eu entendendo isso, então, todo o sofrimento que eu tenho, que eu passo, não é que Deus me dá. Às vezes, Ele faz eu passar por esses momentos para que eu evolua, para que eu repare o meu passado culposo. Se não for dessa vida, é de outras no passado. Então, o meu jugo é leve, disse Jesus. O meu jugo é leve. Eu estava falando ali sobre a observação. A observância da lei. Como é que será a observância da lei? Como é que eu observo a lei? Como é que eu observo os ensinamentos de Jesus? Como é que eu vou fazer isso, trazer isso para a minha vida, para a minha prática? Aí nós buscamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, na questão do Livro dos Espíritos 919, tem a seguinte pergunta. Qual o meio prático e mais eficaz
para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E quem responde essa pergunta? Um padre desencarnado, Santo Agostinho, responde essa pergunta. E ele diz assim: eu fazia em cada final do dia uma avaliação dos meus atos. Eu me questionava: eu fiz o bem suficiente? Eu prejudiquei alguém? Eu desperdicei uma oportunidade de ser útil? Eu desperdicei a oportunidade de ajudar alguém? Então eu fazia comigo, diz o Santo Agostinho, todos os dias essas reflexões. E eu ia me melhorando ali. Sabendo, olha, hoje eu errei aqui, ali, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Pensei nisso, de uma forma equivocada, pensei ali. E ele ia fazer, então, essa conversa com o seu melhor amigo, que é aquele que nós temos nosso travesseiro, né? Conversar de noite, fazer a nossa avaliação. Discutir no lar, teimei demais com meu filho, né? Discutir com meu colega de trabalho. O meu chefe lá no trabalho pediu para fazer uma coisa, eu fiz irritado, fiz indignado, guardei aquele rancor. Tem uma passagem lá no livro Boa Nova, né? A psicografia do Chico, através do espírito Humberto de Campos, que ele narra, né? Ele narra ali as conversas de Jesus na época com seus apóstolos, né? Ali, e aqueles mais próximos que se aproximavam e queriam ver Jesus falar. Porque Jesus falando era diferente, né? Todo mundo, aqueles que estavam ali, né, com a sua resposta do porquê das coisas, como nós encontramos dentro da doutrina espírita, essas respostas. Aí tem um rapaz lá, um jovem rapaz, que o nome dele é André. E o pai dele, e o André ficava assim fixo quando Jesus falava. E ele ia correndo, se aproximava e ele ficava ali escutando. E o pai dele, na hora da reunião, pede para o André ir fazer algo, levar a um determinado lugar, em tal lugar. Levar um recado lá. E o André, para ele foi muito chato aquilo, porque ele não queria perder aquele momento ali. E ele foi muito contrariado, mas foi, porque era o pai dele que estava pedindo, solicitando fazer aquele trabalho. E aí Jesus observou, porque Jesus sabia da irritação dele, né? Do incômodo que ele tinha interno com ele. E aí o André foi lá, fez o trabalho ligeiro e voltou, ainda pegou o final da conversa de Jesus. Aí depois que terminou a reunião, tudo, o André estava lá, né? Chateado, meio para baixo, assim. E aí Jesus chegou e disse: André, tu fez o que o teu pai te pediu? Ele disse: Senhor, eu fiz. Então, André, fica alegre. Tu já fez o trabalho. Para que guardar esse ressentimento de contrariedade contigo? O trabalho já foi feito. E às vezes nós somos assim. Fizemos um trabalho contrariado porque temos que fazer e levamos aquela mágoa conosco no nosso dia a dia. E nós desperdiçamos a oportunidade de nós evoluirmos, de nós aprendermos. Então, a proposta espírita, o nosso horário está chegando no final ali, a proposta espírita para nós é sempre dizer que tudo tem solução. Mas tudo na vida tem uma solução. Né? E que Deus não dá um fardo que nós não podemos carregar. Se eu não conseguir ultrapassar, carregar aquele fardo, porque a minha fé foi fraca. Porque o esforço que eu estou fazendo não é suficiente. Porque eu ainda estou naquela assim, olha, Deus me ajuda. Cristo é o meu Salvador, Ele vai me ajudar. Sempre vai ajudar. A questão do assalto que eu citei ali, está sempre ajudando. Mas eu tenho que me abrir. Eu tenho que compreender isso. E saber que sem o meu esforço, não vai ir. Não vai. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que me preparar. Deus vai me dar as ferramentas, vai me dar toda a sustentação,
todo o amparo que eu preciso. Só que eu tenho que enxergar isso. E a doutrina espírita vem, então, com essa proposta de ser enérgico para conosco. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam enérgico para convosco e brando com o vosso semelhante. Está lá nesse capítulo. Espírita, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Só que o amor não pode ser pegajoso, ele tem que ter liberdade. Tem que dizer não de vez em quando. Às vezes a minha esposa tem uns errinhos que ela tem, Deus que eu conheço ela. Sou 43 anos casado. E aí um dia ela disse para mim, mas 43 anos tu não te acostumou com meus erros ainda? Eu digo, claro que não. Eu vou me acostumar com as coisas certas. O erro é tu te acostumar com os erros. Então nós precisamos nos corrigir. Né? E é assim, precisamos falar do erro, mas não precisamos.